Olá! Será que palavras escritas há milhares de anos ainda têm algo a nos ensinar sobre sucesso hoje? E se um dos salmos mais famosos do mundo, na verdade, esconder um código para uma mentalidade de abundância? Pois é, hoje a gente vai olhar para o Salmo 23, mas com uma lente bem diferente, a da filosofia prática de Napoleão Hill. Vamos nessa! Essa frase é um clássico, né? Traz um conforto enorme. Mas vamos olhar para ela de um jeito novo. Não como um pedido esperançoso, mas como uma declaração de fato. Uma afirmação que já estabelece uma realidade de provisão total. A fé aqui não é só consolo, é convicção. E aqui está o pulo do gato. Napoleão Hill, o autor do famoso Quem Pensa Enriquece, passou a vida estudando a mente das pessoas de maior sucesso. E a conclusão dele foi clara. Tudo começa na mente. E a fé? A fé é uma força criadora, uma ferramenta prática. O mais impressionante é como essa ideia e a sabedoria do Salmo 23 conversam perfeitamente. Então, nosso ponto de partida é esse. Entender a fé não como algo passivo, que a gente espera acontecer, mas como uma força ativa. É o alicerce onde a gente constrói a realidade que a gente busca. Olha que interessante essa conexão. Nada me faltará não é um tomara que não falte. É uma afirmação poderosa, o que Napoleão Hill chamaria de mentalidade de abundância. E isso é, na sua essência, a autossugestão em ação. Você repete uma verdade com convicção até que sua mente subconsciente aceite aquilo como real e comece a trabalhar para isso. E essa frase icônica do Hill amarra tudo. Não adianta só ter uma ideia, só conceber. É preciso acreditar. Mas acreditar com emoção, com sentimento, até que essa crença se torne a força dominante que move os pensamentos e, consequentemente, as ações que transformam tudo em realidade. Para Napoleão Hill, a fé era isso, uma ferramenta. Praticamente um software que a gente instala na mente para substituir os programas de medo e de limitação por um programa de convicção e sucesso. É o que pega a dúvida, que paralisa e transforma em movimento. Certo. Já temos a fé como nossa base. Qual é o próximo passo? Bom, o progresso de verdade, aquele que dura, ele não nasce do caos e da correria. Ele vem de um lugar de calma, de clareza interior. O que o Salmo descreve aqui não é preguiça, viu? Verdes pastos e águas tranquilas são metáforas para uma pausa estratégica. É sobre encontrar um espaço de silêncio mental para poder alinhar os pensamentos antes de sair agindo. E aqui está o segredo. Hill percebeu que as pessoas mais eficazes agiam com uma calma impressionante. Elas não saem correndo desesperadas, elas caminham com direção. E essa calma vem exatamente desses passos. Primeiro, silenciar o barulho de fora. Segundo, ter clareza total do seu objetivo. E só então, agir com foco e direção. E essa frase resume o porquê. A clareza é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Sem ela, a gente fica ocupado, mas não produtivo. É no silêncio, na paz interior, que as grandes ideias e as melhores soluções aparecem. Ok, com a mente clara e a fé firme, estamos prontos para o próximo estágio. O desafio. Porque não tem jeito. O caminho para qualquer coisa que vale a pena vai ter, inevitavelmente, os seus vales de dificuldade. Repara que o texto não diz se eu passar, mas ainda que eu ande. O vale é uma certeza. Pode ser o fracasso, a perda, a escassez, mas o ponto-chave é o verbo andar através, não morar no vale. É uma passagem, não um ponto final. Antes de a gente ver os vilões dessa história, vale a reflexão. O que é que nos impede de agir? Muitas vezes, o que a gente chama de cautela ou de prudência é só o medo com uma roupa mais bonita. E aqui estão eles. Napoleão Hill mapeou esses 6 medos como os maiores sabotadores do potencial humano. Aquele vale do Salmo, de repente, ganha um rosto bem concreto, né? São esses medos que, de um jeito ou de outro, todo mundo enfrenta. Então, a solução não é não ter medo, é agir apesar do medo. E o nome disso é persistência. É continuar mesmo quando a voz do medo grita para parar. E o combustível para essa persistência? Segundo Hill, é a fé. E essa aqui é uma virada de chave sensacional. O que nos apavora muitas vezes é só uma sombra, uma projeção da nossa insegurança, não a coisa real. E o mais importante, se existe uma sombra, é porque em algum lugar ainda existe uma fonte de luz. Não é o fim. Depois de atravessar o vale, o que acontece? A parte final da nossa jornada fala sobre o resultado de tudo isso, um impacto que vai muito além do ganho pessoal. Presta atenção na linguagem. A bondade e a misericórdia não estão lá na frente como um prêmio a ser alcançado.
elas seguirão. Isso significa que elas são o rastro, a consequência natural de uma vida que foi vivida com propósito e fé. É a própria definição de um legado. E essa é a grande diferença que Hill sempre destacou. Existe o sucesso que é baseado no ego, em acumular coisas. E existe o legado, que é baseado em uma missão, em contribuir. Um acaba quando a gente se vai, o outro continua, inspirando outras pessoas. Essa frase de Hill diz tudo. A riqueza de verdade não se mede pelo que se tem no banco, mas pelo impacto que se causa, pela inspiração que se deixa e pela mudança positiva que se gera no mundo. E a chave para um legado é a consistência, todos os dias. Um legado não se constrói com um único grande feito, mas no alinhamento diário, constante e intencional com os seus princípios e a sua missão. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Quando a gente junta a fé profunda do Salmo 23 com a mentalidade prática de Napoleon Hill, a jornada muda. Ela começa com nada me faltará e termina com o que será que vai ficar. A questão final não é sobre o que se ganha, mas sobre quem nos tornamos e o que construímos que permanece.